É o seguinte, cara, eu vou ser muito honesto com você, eu tô muito preocupado, assim, eu tô muito preocupado e quando eu olho não só os números, mas também o que acontece dentro de campo, a gente não pode maquiar o que acontece dentro de campo, mas eu vou trazer alguns dados aqui pra você, torcedor, sobre o desempenho do Fernando Diniz à frente do Vasco da Gama e, lógico, isso aqui não é culpa só dele, é culpa da diretoria, é culpa do grupo de jogadores também, não tem um culpado, é um combo, tá? O Fernando Diniz, ele tem 16 jogos à frente do Vasco da Gama e ele tomou gol em 13. Ele só não tomou gol contra o Fortaleza, o CSA e o Melgar, um time de Série C, um time peruano que ninguém conhece e o Fortaleza que vive a pior fase aí dos seus últimos anos, tá? Só 3 jogos em 16. O Vasco tem apenas 2 vitórias com o Fernando Diniz em 9 partidas dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco somou apenas 2 pontos em 9 disputados dentro de São Januário sob o comando do Fernando Diniz nos últimos jogos. E o Vasco é uma equipe que tem 16 pontos em 17 jogos feitos, ou seja, a média de pontos do Vasco é menor do que a de jogos que ele tem. Cara, então dito tudo isso, eu queria trazer pra vocês aqui, até porque é natural do torcedor, de quem acompanha futebol, ainda mais com o nosso futebol brasileiro, de achar que o que a gente faz com a bola é jogar bem ou jogar mal. Sendo que o futebol hoje, principalmente, tem 2 grandes fases, a fase ofensiva e a fase defensiva. Sempre existiu, mas hoje está cada vez mais latente. Não adianta o seu time jogar bem só com a bola e ser péssimo sem a bola. O Vasco do Diniz, ele é exatamente isso. E o que me incomoda é que ele se apoia nessa criação de chances, nessa criação que muitas vezes o Vasco não consegue ser efetivo. Isso tem a ver com a culpa dos jogadores também, tem a ver com o grupo de jogadores, mas é um Vasco que se defende muito mal. Eu trouxe aqui os números e eu vou falar aqui de forma prática. A transição defensiva do Vasco é ruim, a forma como o Vasco se defende correndo para trás por jogar em linha alta é ruim. Ontem, por algum tipo de sorte, o João Vitor e o Lucas Freitas fizeram bons jogos, mas o Vasco ficou exposto a todo momento. E aí tem muita gente que fala assim, a gente quase ganhou. E a gente quase perdeu também. O Vasco quase perdeu no momento em que o Biel acaba perdendo um gol, praticamente sem goleiro, com um gol aberto, e ele isola a bola. Assim como o Vasco poderia ter ganhado também, no lance em que o Felipe Coutinho, que jogou muito bem até pro nível que a gente espera dele, mas que ele, que é um jogador que tem o maior salário do elenco, não pode perder um gol cara a cara com o Everson como ele perdeu. Então o Vasco quase ganhou e quase perdeu também. E assim tem sido os jogos do Fernando Diniz. Um bingo. A gente não sabe o que esperar, porque é um Vasco que sim constrói, é um Vasco que sim cria, mas tá sempre tomando gol. Ontem, tomar gol foi até rápido. Com 40 segundos, o Vasco já tinha praticamente tendo que escalar uma montanha ao quadrado, porque a torcida que lotou São Januário, ela não teve nem tempo de se acomodar, Fernanda. Com 40 segundos, o Vasco tinha tomado um gol, num erro de passe do Hugo Moura, que eu já falei aqui diversas vezes, eu tô cansado de falar. Ele erra o passe, gera o contra-ataque pro Atlético Mineiro. O Pumita, que foi escalado na lateral esquerda, nem teve tanta culpa, mas é pelo setor dele, ele corre para trás errado. Depois ele erra 2, 3 bolas em que teve chance pro Atlético Mineiro também conseguir fazer o gol de novo, e o Vasco não é capaz de fazer uma falta, como o Hugo Moura poderia ter feito a falta, não é capaz do Pumita também fazer a falta. Tiveram outros jogadores que poderiam fazer a falta, porque esse time é frágil. Toma o gol, até consegue se recuperar ali no primeiro tempo, faz o gol de pênalti, não era um momento que o Vasco estava pressionando demais, mas o Felipe Coutinho sofre o pênalti, foi pênalti mesmo, o Verratti faz o gol, e depois o Vasco poderia até ter virado a partida em alguns cruzamentos, teve do Pumita, teve do Paulo Henrique e tudo mais, mas o Vasco desperdiçou, como vencendo o enredo. No segundo tempo, o Atlético já tinha voltado bem. O Atlético já tinha voltado melhor. Teve um lance do Leão, que o Leão chuta a bola para fora. Depois teve o próprio lance do Biel. Teve outras bolas e teve também esse lance do Felipe Coutinho. O time cansou e o Diniz demorou para fazer as substituições. Ele só colocou 2 jogadores em 35 minutos de jogo. E tudo bem, ele pode achar que quem está no banco não é capaz. Então isso é um problema da diretoria. Por que o Jair, que foi o melhor jogador do time no meio-campo contra o CSA, não tem condições de jogar 15 minutos, 20 minutos? Jura? A gente tem um problema grave. E outra coisa, por que a base não está no banco? Por que o Vasco da Gama não está oportunizando os garotos da base? É melhor você continuar insistindo nos jogadores que não conseguem entregar nada e que talvez o próprio técnico não confie, porque para mim isso é falta de confiança. Se o Atlético Mineiro faz 5 trocas e tem um banco melhor, o Vasco não faz 2, 3 trocas em 45 minutos, a gente tem um problema aí. Então, é um problema da diretoria, é um problema da base do Vasco, que sempre foi a salvação. Por que não oportuniza a base? Por que o Helder não ganha chance? Por que o Zuccarelli não ganha chance? Por que outros jogadores não ganham chance? O Leandrinho e o Luiz Gustavo com sub-20. Tudo bem, mas se o Vasco está numa situação como essa, por que eles não estão no Vasco da Gama? Então, cara, são muitos problemas e cansativo. Eu vou falar um negócio aqui. Faltam 21 partidas pro Vasco acabar o Campeonato Brasileiro. Pro Vasco se salvar, ele tem que ganhar 9. Tá? Metade, a conta quase. é essa. A conta é essa. E do jeito que tá jogando, eu não acredito nisso.